Já tem algum tempo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre eternidade, sobre termos um coração para a eternidade. E hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. Nós abordamos a história de Jó, principalmente Jó 42, versículo 5, quando ele declara: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E nós conversamos sobre duas formas de conhecimento. Um conhecimento de ouvir falar, que é um conhecimento impessoal, ou seja, um conhecimento que eu não tenho através da experiência com Deus, mas eu tenho através apenas de um aprendizado intelectual ou teológico. E o segundo conhecimento, que é o conhecimento de contemplar com os próprios olhos, que envolve pessoalidade, envolve intimidade. Você não apenas sabe que Deus é bom, mas você experimenta que Deus é bom na sua vida. Você não apenas sabe que Deus é santo, mas na sua vida você experimenta o impacto da santidade do Senhor. Então nós temos essas duas formas de conhecimento, e um deles aponta para a eternidade, aponta para uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Então hoje, com base nesse tema de eternidade que nós já iniciamos pela manhã, eu gostaria que você olhasse comigo para João 17, a partir do versículo 1, onde a palavra nos diz: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Esse é o meu versículo favorito na Bíblia, irmãos. Presta atenção nele, versículo 3. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua palavra revelada a nós, pelo sacrifício do teu Filho. Nós somos gratos, Senhor, pela liberdade que nós temos de estar aqui, reunidos enquanto igreja, de celebrar o Teu nome, de ouvir canções tão belas, Pai, de termos os nossos irmãos do nosso lado, de termos saúde, de termos vigor. Mas nós somos gratos, Pai, porque um dia o Senhor sonhou conosco e planejou uma eternidade para que tenhamos comunhão contigo. Nós somos gratos porque através da revelação de Cristo no Evangelho, a nossa vida é transformada, a nossa vida é impactada. Nós deixamos uma vida de pecados, uma existência que estava afastada do Senhor e passamos a viver em intimidade. Espírito Santo, o Senhor que habita no nosso coração, que conhece a profundeza de quem nós somos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nos ensina hoje a verdade que está na Escritura. Abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a passar por uma transformação do nosso caráter para sermos mais parecidos contigo. Eu clamo que nesse momento o Senhor quebre todos os preconceitos do nosso coração, todas as barreiras que nós levantamos contra a sua palavra e que nós possamos ser confrontados pela verdade da Bíblia para sermos transformados à tua imagem, à tua semelhança, Senhor, assim como o Senhor nos criou, assim como o Senhor nos planejou. E é isso que nós oramos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em João, no capítulo 17, nós observamos o que é chamada a oração sacerdotal de Cristo. E essa oração é dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, Jesus ora por si mesmo. Ele tem um momento de intimidade e comunhão com Deus. Em segundo lugar, Jesus passa a orar pelos seus discípulos. E em terceiro lugar, Jesus ora por todos os crentes, por todos aqueles que viriam crer na pregação do Evangelho. Ou seja, Jesus orou por mim e por você. E se você quiser saber qual foi a oração de Jesus pela sua vida, depois dá uma olhada na íntegra ali em João 17. Mas o capítulo de João 17, ele também encerra uma série de capítulos em que Jesus estava preparando seus discípulos para os eventos da crucificação. Ou seja, nesses capítulos, Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo, o auxiliador que ensinaria todas as coisas da parte de Deus. Ele também promete a sua morte e a sua posterior ressurreição. E ele também admoesta que aqueles discípulos que agora estariam sem Cristo, porque Cristo morreria e depois iria para o Pai, mas para que aqueles discípulos permanecessem na verdade, permanecessem em obediência. E nós chamamos o capítulo 17 de oração sacerdotal, porque aqui Cristo exerce de forma plena, talvez a forma mais plena que nós encontramos nos evangelhos, o papel de sacerdote, o intermediário entre Deus e os homens, entre a eternidade com o Senhor e a temporalidade e o mundo pecador.
Cristo faz essa ponte para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. E é por isso que ele ora por si mesmo, pelos seus discípulos e também por todos aqueles que viriam a crer no Evangelho. Isso inclui nós que estamos aqui hoje. Então eu gostaria de refletir de forma bem breve em 3 pontos, bem batista, né, gente? 3 pontos, bem batista, não tem erro. Mas de caminhar de maneira expositiva para que a gente possa contemplar as riquezas desse texto e entender qual é o impacto da revelação de Cristo em João 17 sobre a minha e sobre a sua vida e de que forma nós compreendemos a eternidade a partir desse texto. Eu queria chamar a sua atenção novamente lá para o versículo 2. No versículo 2 de João 17, a Bíblia nos diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Nós precisamos lembrar que a expectativa messiânica dos judeus do primeiro século é que o Messias, o prometido, o Cristo de Deus, ele seria um grande libertador bélico, que viria para romper com as amarras do Império Romano. Então, ao estilo de Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, ao estilo de Josué, que liderou o povo em várias batalhas, ao estilo de Davi e muitos outros tipos messiânicos que nós vemos nas Escrituras, os judeus esperavam Jesus Cristo, pronto para guerrear contra o imperador de Roma e restaurar a glória do Império israelense. Mas quando Jesus vem para esse mundo, ele mostra e ele executa um ministério que aponta para um reino muito mais abrangente e uma libertação também muito mais abrangente. Ele não visava romper a escravidão, a vassalagem que os judeus sofriam no Império Romano, mas ele visava romper a escravidão do pecado. Ele não visava instaurar um reino físico, que estaria nessa terra, representado por um rei em um palácio, mas ele visava instaurar um reino de Deus, um reino espiritual que dura pela eternidade. Então a expectativa desses judeus foi frustrada, eles esperavam um libertador físico para o tempo presente e eles receberam um Messias que apontava para a eternidade. Assim, quando nós olhamos a autoridade de Cristo, e esse é o meu primeiro ponto aqui, a autoridade de Cristo, quando nós olhamos essa autoridade em coerência com a sua missão, nós chegamos à conclusão de que o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não veio para o mundo para destruir os homens. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Jesus Cristo não veio para punir a humanidade, mas veio para salvá-la, conforme Lucas 9:56. E o versículo 2 concorda com esse fato, declarando que a autoridade de Cristo no mundo é para conceder a vida eterna a todos os homens, propagar uma palavra de salvação. Por isso nós, como atalaias do Evangelho, como representantes de Cristo nessa terra, somos convidados a exercer um Evangelho marcado pela compaixão, marcado pelo amor pelos perdidos. Quando nós olhamos essas cadeiras vazias, será que o nosso coração não se enche de compaixão pelos perdidos? Quando eu olho para essas cadeiras, irmão, eu não estou pensando nos irmãos que saíram dessa igreja e foram para outra. Eu não estou pensando nas pessoas que estavam um dia aqui e agora estão em outra igreja. Eu estou pensando naquelas pessoas que poderiam ouvir o Evangelho, mas estão perdidas no mundo. E o que nós temos feito para mudar isso? Então, a partir da missão e da autoridade de Cristo para conceder a vida eterna, nós entendemos que a eternidade é um elemento fundamental na revelação de Cristo. A sua vida, o seu ministério, a pregação dos apóstolos, tudo aponta para uma vida eterna com Deus. Tudo aponta para uma realidade que está para além do tempo presente. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia nos diz o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com Deus e agora nos foi manifestada, a luz que ilumina todos os homens. Aqui nós observamos uma clara distinção entre vida dos homens e vida de Deus. No sentido estrito do termo, queria dizer para você que nós não temos vida. No sentido estrito do termo, eu e você, nós não temos vida. Nós recebemos a vida. Todos um dia nascemos da nossa mãe, nós recebemos a vida, uma vida corrompida pela realidade do pecado e uma vida que estava nos guiando para a perdição eterna. Agora, Cristo, sendo Deus, ele não recebe vida, mas ele contém vida em si mesmo, vida para compartilhar com os seus discípulos, uma vida marcada não pelo pecado, mas pela santidade, e uma vida que não conduz à perdição eterna, mas à eternidade em comunhão com Deus. É dessa vida que nós necessitamos.
Nós chegamos a esse mundo biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E Cristo foi o único que estava biologicamente vivo e espiritualmente vivo para conceder essa vida eterna para nós. Assim, a missão e a autoridade do ministério de Cristo na terra estão ligados à oferta da eternidade para todos os homens. Logo, a eternidade é a nossa maior esperança. Paulo diz que sem essa eternidade, sem a promessa de uma vida futura com Deus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem a eternidade, nós sofremos em vão. Sem a eternidade, nós pregamos em vão. Sem a expectativa de um dia estar com Deus, que vale viver? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido de estarmos aqui? Mas então, de que consiste essa eternidade? O que é, de fato, essa eternidade com Cristo? Eu gostaria de contar uma breve história que eu contei nos jovens há pouco tempo. As minhas primeiras lembranças, quando eu tinha por volta de 3 anos. E eu sei que eu tinha 3 anos porque eu lembro da minha mãe grávida do meu irmão e a nossa diferença de idade é 3 anos. Mas as minhas primeiras lembranças são conversas que eu tive com a minha mãe quando nós morávamos aqui em Curitiba ainda, a gente morava ali no SIC, né, num condomínio chamado Parque Verde. Eu lembro até hoje do parquinho do Parque Verde, era uma loucura, era muito divertido. E eu lembro que eu ficava na sala com a minha mãe, enquanto meu pai estava na igreja trabalhando, e eu fazia perguntas para ela. Eu queria saber os porquês do mundo. Então, de onde vem o ovo? O ovo veio da galinha. De onde veio o leite? O leite veio da vaca. E daí minha mãe estava grávida naquele período, e eu comecei a entender que assim como o meu irmão estava na barriga dela, um dia eu também estive na barriga dela. De onde vêm os bebês? Da barriga da mãe. E daí a pergunta temida de todos os pais. E como que a gente vai para lá? E daí ela ficava, se enrolar um pouquinho, não, o pai colocou uma sementinha, você vai entender um dia. Mas eu era muito curioso, eu sempre fui uma criança muito curiosa. E uma das minhas perguntas para minha mãe era como seria o céu. Então ela começava a descrever o céu para mim. O céu é um lugar muito bonito, onde nós vamos passar a eternidade com Deus, onde nós vamos cantar louvores, onde nós estaremos reunidos com os nossos familiares, vai ser um tempo que nós vamos viver para sempre. E eu tenho que te confessar um pecado, irmão, eu achava o céu muito chato. Essa descrição não era suficiente para mim, eu ficava, mãe, mas eu não sei se eu quero ir para o céu, porque não parece muito divertido. Não tem um parquinho, né? Não tem uma brincadeira, a gente vai ficar só cantando para sempre, para a eternidade. Será que isso basta? Será que eu não vou me cansar desse céu? E essa foi uma questão por muito tempo, né? Eu cresci na igreja, né? Fui na EBD durante anos, mas sempre tinha essa questão no meu coração. Eu não tinha uma expectativa pelo céu, né? O céu é melhor que o inferno, então vamos para o céu. Mas não tinha aquele desejo ardente no meu coração de passar uma eternidade com Cristo, porque eu não entendia o que era essa eternidade. E às vezes, talvez, esse possa ser também um pensamento que está na sua mente, né? Algo que está no seu coração. Você sabe que a eternidade com Cristo é algo bom, que é melhor do que o inferno, que é melhor do que a condenação, mas você não sente esse desejo. Quando nós cantamos aqui Maranata, você nem canta, você fica quietinho nessa hora, porque vai que Jesus volta hoje, né? Daí você tinha tanta coisa para fazer, tantos planos que você ainda não realizou, a viagem que você tanto sonhava, o dinheiro que está guardado na conta, você não pôde gastar, então você fica, Jesus, não volta ainda. Os jovens, né, nem casei ainda, Senhor, espera eu casar só, espera eu constituir família, ter o filho, e a gente fica tentando adiar a volta de Cristo, o máximo possível, quando ela deveria ser a nossa principal expectativa. E eu lembro que a minha mãe dizia para mim assim, Azaf, não fique preocupado, você gosta de ir no shopping? E naquela época eu gostava muito de ir no shopping. Hoje eu não gosto, eu acho que eu saturei de tanto ir. Mas naquela época, Azaf, vamos no shopping? Vamos. A gente nunca comprava nada, sempre era aquela história. Na volta a gente dá uma olhadinha, na volta a gente compra, segura aí à vontade. Mas eu gostava muito de ir no shopping e a minha mãe falava, o céu vai ser muito mais interessante e divertido do que o shopping. E aí eu comecei a entender, não, tem algo aí nessa eternidade, tem uma riqueza, tem uma beleza, tem algo de interessante em estar para sempre com Deus. E isso nos leva para o segundo ponto. Então, o que é a nossa eternidade? Olhe comigo lá para o versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mais uma vez, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acho que esse é o meu versículo favorito, porque ele solucionou
O meu medo de ir para o céu. A primeira vez que eu li, eu tive uma epifania. Foi como se as portas do céu se abrissem, o entendimento. Só faltou o anjo descer no meu quarto e falar: eis que o Senhor te diz, o céu é divertido, o céu é legal, Asaf, não se preocupe. Mas quando eu li esse texto, eu entendi que o céu não seria aquele marasmo, um lugar tedioso, mas a eternidade com Cristo deveria representar uma expectativa no meu coração. Agora viver para sempre faz sentido. Porque se a eternidade é conhecer a Cristo, então eu preciso de um tempo eterno para conhecer um Deus que é eterno. Eu preciso de um tempo eterno para desfrutar das riquezas e das delícias de um Deus que é eterno. Eu preciso viver para sempre para aprender com Deus cuja sabedoria é eterna. Nós não iremos nos cansar do céu. O céu não será uma chatice, não será um marasmo, porque nós temos riquezas eternas e prazeres eternos que estão escondidos em Cristo. E muitas vezes nós deixamos a grandiosidade dessa revelação passar desapercebido pelas nossas vidas. Estamos tão focados com os prazeres do tempo presente que esquecemos que esses prazeres, eles não se comparam aos prazeres que serão revelados em Cristo. Eu vou te falar, a comida terrena não se compara ao banquete que será servido na eternidade. A teologia, a ciência, o que nós podemos aprender neste mundo, não se compara com o que nós aprenderemos com aquele que criou o mundo, que criou o universo. A eternidade guarda a satisfação de todos os anseios do nosso coração. Lá é que nós seremos plenamente satisfeitos, que nós seremos aquelas pessoas que fomos criados para ser. Quando nós falamos do conhecer da eternidade, dessa palavra conhecer que está em João 17,3, nós não estamos falando sobre teologia. Não é um conhecimento prático, não é um conhecimento intelectual que você se debruça sobre livros e agora passa a conhecer e a viver a eternidade. Mas quando nós olhamos para o termo grego, que é traduzido na sua Bíblia como conhecer, nós estamos falando de uma palavra que é a palavra gnosko. Olhe para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Você já sabe o que eu vou pedir. Diga para ela, gnosko. Agora repete com convicção, gnosko. O significado de gnosko aponta para um conhecimento que não é fruto do estudo intelectual, mas é fruto de uma vida de relacionamento. Não é o conhecimento que nós estudamos, mas é o conhecimento que nós aprendemos através de vivências. Lembra de Jó? Não é o conhecimento de ouvir falar, é o conhecimento de contemplar com os próprios olhos. E essa palavra, ela é tão incrível que ela é usada em uma outra situação na Bíblia, que é o texto de Mateus 1:25. Essa mesma palavra gnosko, ela é usada para descrever a situação de José e Maria. Lá em Mateus 1:25 você vai achar o seguinte versículo: e José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. José não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. E quando eu descobri isso, uau! O termo que a palavra escolheu para descrever o nosso relacionamento com Deus é o mais alto grau de intimidade que um homem e uma mulher podem ter nesse mundo. Não é à toa que nós somos chamados de noiva de Cristo. Não é à toa que a metáfora da salvação é a metáfora de um casamento, as bodas do cordeiro, as bodas do cordeiro, porque esse é o relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor, de profunda intimidade. Vamos fazer uma breve pesquisa aqui. Quem é casado? Levanta a mão. Ok, vai ter um resultado interessante então. Quem concorda que hoje você conhece o seu cônjuge melhor do que no início do casamento? Levanta a mão também. Todo mundo conhece, né? Descobriu os podres, descobriu tudo que ele faz de ruim. Agora você conhece verdadeiramente quem é essa pessoa. A minha última pergunta da nossa pesquisa, ela é uma pergunta difícil. Respondam com sabedoria e eu já aviso que eu não me responsabilizo por ninguém dormindo no sofá de ninguém, tá? Quem concorda que o tempo te fez aprender a amar mais e melhor o seu cônjuge? Todo mundo. Essa é a nossa eternidade. É um relacionamento crescente, de amor crescente, de conhecimento crescente, que vem através de um relacionamento com Cristo. Deus, desde antes da criação, Ele vive um relacionamento perfeito consigo mesmo. Ele desfruta da perfeição, da comunhão plena. E Ele nos convida para participarmos dessa comunhão perfeita. Essa é a eternidade, é ter relacionamento com Deus. Eu vou te contar uma outra história da minha infância. Agora eu tenho por volta de 6, 7 anos.
E na minha família nós tínhamos um costume de, no Natal, nos reunirmos todos na casa do meu bisavô e da minha bisavó, que já estão na glória com o Senhor Jesus. Então chegava o período do Natal, aquela semana Natal, Ano Novo, vinha todo mundo para Curitiba, tinha gente que morava no Paraná, tinha gente que morava em outros estados, mas vinha todo mundo, né, para a casa do meu bisavô e da minha bisavó, para a gente passar aquela semana juntos. E na minha família, Deus derramou uma graça de ter muitos músicos, né? Então todo mundo toca um instrumento. Tem gente que toca violão, gente que toca percussão, gente que canta, gente que toca saxofone, até um chocalho aparecia do nada, assim. A gente estava lá na sala e aparecia alguém com um chocalho, com um tambor. E nesses momentos, antes das refeições ou depois das refeições, nós nos reuníamos na garagem do meu bisavô. Todo mundo sentava numa grande roda e a gente começava a cantar louvores. Louvores antigos, louvores novos, mas principalmente louvores antigos. E eu me lembro, criança ainda, que aquele tempo era tão gostoso, sabe? Era tão bom estar com a minha família louvando ao Senhor, estar desfrutando de uma relação íntima com eles, que eu pensava, esse momento pode durar para sempre. Esse sentimento de amor entre a nossa família, esse sentimento de comunhão com o nosso Deus, essas canções podem durar para sempre. E eu me lembro que naquela época a minha família gostava muito de uma canção que chama Galhos Secos. Quem conhece os Galhos Secos? Né, que infelizmente ficou famosa pelo meme, para a nossa alegria depois, e acabou com a música, né, mas é uma música muito bonita. E o meu maior desejo era aprender violão para eu poder tocar os Galhos Secos na roda da minha família. E eu sempre pensava, que incrível, esse sentimento, esse momento poderia durar para a eternidade e eu nunca me cansaria disso. Para mim, essa é a imagem perfeita da eternidade com Cristo. É uma vida familiar, é um relacionamento de família. Nós não vamos nos cansar porque estaremos com aquele o qual nós ansiamos a nossa vida toda. Nós vamos nos assentar à mesa com Cristo, partilhar de momentos de intimidade com Ele. Essa deveria ser uma expectativa ardente no nosso coração, querido. Toda a nossa vida deveria apontar para esse momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo e assim como a história da minha família, você vai poder pensar, uau, que bom estar aqui no céu com o meu Senhor, tomara que esse momento dure para sempre. E a boa notícia, vai durar porque é a eternidade. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a autoridade de Cristo, em coerência com a sua missão, nos mostra que o ministério de Jesus no mundo era um ministério voltado para conceder a eternidade para os homens. A eternidade que estava prometida desde o início da criação. Em segundo lugar, nós vemos que a eternidade em Cristo é conhecer a Jesus. E conhecimento significa relacionamento. Então, nós vivemos a eternidade à medida que nós nos relacionamos com Cristo. Em último lugar, eu gostaria de falar do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Volte a sua atenção para o versículo 4 do capítulo 17. A palavra nos diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus estava prestes a ser crucificado, e ele clama a Deus que o glorificasse com a glória que ele possuía antes da fundação do mundo. Esse versículo nos aponta para um elemento muito importante na teologia, que é a pré-existência do Filho, ou seja, Jesus, ele existia antes mesmo da fundação do mundo. A palavra nos diz que o Cordeiro foi sacrificado antes que o mundo existisse. E nesse momento Jesus está clamando pela glorificação, porque ele entende que a mais dura realidade da cruz não seriam os pregos nas suas mãos, não seriam os açoites, não seria ser transpassado por uma lança, mas a mais dura realidade da crucificação seria experimentar a separação de Deus. Você deve se lembrar que no momento final em que Cristo está prestes a dar o seu último suspiro na terra, ele declara, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Você pode perceber que aqui Jesus está citando o Salmo 22, que é um salmo em que o Davi dá início com essa frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas o que Cristo está dizendo nesse momento é que ao carregar os pecados de toda a humanidade, ele experimentou a consequência do pecado, que é a separação completa de Deus. Então, a realidade mais dura da crucificação não foram os pregos nas mãos, não foram os pregos nos pés ou os açoites. A realidade mais dura da crucificação
separação. Foi um momento em que os pecados da humanidade sobre Cristo instauraram uma separação entre o Filho de Deus e o Deus Pai. Se a vida eterna é ter comunhão com Deus, a morte eterna é estar separado do nosso Senhor. Por isso Jesus está clamando: meu Deus, glorifica-me junto a Ti, com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, a comunhão na eternidade. E nós percebemos que Cristo glorifica a Deus através do seu ministério terreno e o Pai glorifica Cristo através da ressurreição. E essa promessa da ressurreição é uma promessa que está estendida para mim e para a sua vida. Abra sua Bíblia brevemente em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, do versículo 8 ao 11, nós lemos o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não pode morrer, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim nós glorificamos a Deus, a nossa vida de glorificação a Deus tem relação a cumprir a sua vontade nessa terra. Assim como durante o ministério de Cristo, Ele glorificou ao Senhor através de uma vida de obediência, nós também glorificamos a Deus quando, no nosso tempo, aqui nessa terra, nós vivemos uma vida de obediência. Nós somos participantes na morte, porque Jesus morre também pelos nossos pecados, e por sermos participantes na morte, nós temos a convicção que seremos participantes na vida. E João 5, 24 e 25 complementa esse entendimento para nós. Em João 5, 24 e 25, a palavra nos diz: em verdade eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga para a pessoa que está no seu lado: tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A partir disso nós podemos entender que o testemunho de Cristo nessa terra, nós falamos sobre a autoridade, nós falamos da eternidade, agora falando do testemunho. O testemunho de Cristo nessa terra é a eternidade que nós já estamos vivendo. Perceba que o texto diz que nós já passamos da morte para a vida. O texto também diz que a vida eterna é esta, conhecer a Cristo. Não será esta, não está nos aguardando após a morte. Não, a vida eterna é esta, conhecer a Cristo. Então nós já estamos experimentando da eternidade. E isso muda tudo. Se nós entendemos que a eternidade já começou a partir do momento que nós vivemos um relacionamento íntimo com Jesus, os nossos pensamentos e sentimentos precisam apontar para essa eternidade com Deus. Eu gosto muito de uma música do Leonardo Gonçalves, que se chama Sublime. E eu acho que ele consegue retratar muito bem essa ideia. No último refrão da música, ele diz o seguinte: eu sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Eu sou estrangeiro, ou seja, estou vivendo nessa terra de forma peregrina. Não estou me apegando às coisas do mundo. Mas eu compreendo que este eterno lar, a morada eterna com Deus, começa a partir do momento em que a minha vida é transformada pela revelação de Cristo. A partir do momento que eu decido morrer para uma vida de pecados e renascer para uma vida de retidão e santidade com o Senhor. Querido, irmão, igreja, se você já aceitou a Cristo, se você já tomou a decisão no seu coração de viver para Deus, eu tenho notícia para você: nós já estamos experimentando a eternidade. Nós já estamos experimentando aquilo pelo qual nós somos destinados e criados para viver, que é uma vida de relacionamento com Jesus. Acontece que às vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que a eternidade está bem diante de nós e que nós podemos acessá-la conhecendo o nosso Senhor, nos relacionando com Ele. Eu falei pela manhã que entender a eternidade nos leva a viver com um coração de eternidade, que é um coração peregrino, um coração que não se preocupa com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. Mas eu já falei isso pela manhã. Eu queria dizer agora que entender a eternidade nos leva a sentir o peso da glória eterna de Deus.
C.S. Lewis, em uma das suas preleções mais conhecidas, que se chama O Peso da Glória, ele começa a descrever para a igreja, para as pessoas salvas em Cristo, que como nós somos seres eternos, todos os nossos atos nesse mundo têm um peso de eternidade. Nesse momento que eu estou falando com vocês que estão aqui sentados, eu não estou falando apenas com pessoas que viverão 50, 60 ou 70 anos, mas eu estou falando com seres que foram criados para a eternidade. E isso muda tudo, querido. Quando nós entendemos o peso da glória eterna de Deus, a nossa vida é completamente transformada. Sabe por quê? Porque você passa a se preocupar mais com pessoas do que com coisas. Quando você entende o peso da glória do Senhor, importa mais para você a forma como você lida com as pessoas do que a sua posição política. Porque a política desse mundo, as nações podem durar 500 ou 600 anos, Se uma nação for muito forte, ela pode durar 1000 anos, mas nunca durará a eternidade. A cultura desse mundo pode persistir por séculos, mas a vida que você foi destinado para viver é uma vida que vai persistir por milênios, e milênios de milênios, e um período sem fim, um período que não acaba. Então as pessoas são eternamente mais importantes do que as coisas. Quando nós entendemos o peso da glória de Deus, nós entendemos que a igreja não são as paredes, a estrutura, o som, os instrumentos, mas são as pessoas que estão aqui reunidas. Nós entendemos que quando nós estamos nas nossas células durante a semana, nas nossas casas, a igreja de Deus está reunida naquele lugar. Nós entendemos que quando nós pregamos o evangelho da salvação para as pessoas na rua, para os nossos familiares, nós estamos pregando o evangelho para pessoas que vão viver eternamente. Agora resta saber, viverão com Cristo ou viverão sem Cristo? Eternamente salvas ou eternamente perdidas? O peso da glória muda completamente a forma que nós enxergamos o mundo. As pessoas são eternas, nós vamos durar para sempre. As coisas, todas elas passam. Tudo passa. Tudo terá o seu fim. As nossas vidas, elas vão continuar para sempre. Eu gostaria de concluir nesse momento, e eu peço que você possa ficar em pé. Asaf, não consegui entender nada. Você falou aí, trouxe 300 versículos diferentes, não peguei a ideia. Então presta atenção nesse finalzinho. Eu quero sintetizar tudo isso em 3 frases que você vai levar para a sua vida. Em primeiro lugar, a eternidade é fascinante. A eternidade é fascinante. Em segundo lugar, a eternidade é relacionamento com Deus. A eternidade é relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, a eternidade começa agora. Se nós entendermos que a eternidade é fascinante, então o nosso coração estará fascinado com as coisas do reino de Deus e não com as coisas desse mundo. Se você entender que a eternidade é fascinante, então o céu será uma expectativa no seu coração, não um receio. Os seus investimentos nesse mundo serão investimentos que apontam para a eternidade com Cristo, não que apontam apenas para uma vida material. Em segundo lugar, a eternidade é relacionamento. Se nós realmente entendermos isso, nós vamos parar de nos preocuparmos apenas com a teologia. A teologia é boa, gente, eu sou apaixonado por teologia, mas nós não conhecemos a Deus somente através da teologia. Nós não conhecemos a Deus somente participando de um culto. Nós conhecemos de fato ao Senhor, esse conhecimento que representa a eternidade, quando nós vivemos diariamente um relacionamento com Ele. Nós estamos falando sobre vida devocional. Sobre acordar pensando em Jesus, sobre dormir pensando no nosso Senhor, sobre entendermos que está para além de um conhecimento intelectual, são experiências. Onde estão as nossas experiências com Jesus? Você tem tido experiências com o Senhor ultimamente? Você tem experimentado a bondade e a justiça de Deus, o seu poder eterno na sua vida e na sua família? Ou será que nós precisamos buscar mais esse relacionamento? E por último, a eternidade começa agora. Nesse momento, nós que estamos aqui, regenerados em Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida, nós cujos pecados foram carregados na cruz pelo nosso Senhor, nós já estamos vivendo a eternidade com Deus. Um dia nós seremos glorificados, nós não estaremos mais
influenciados pelo pecado. Nós teremos um corpo glorificado, mas a essência da eternidade, que é conhecer a Cristo, você já pode experimentar nesse mundo. E sabe, eu oro para o Senhor e eu oro muito isso, que Deus não me permita passar por essa vida sem experimentar o melhor que Ele tem para nós. Que Deus não me permita passar 80 ou 90 anos dessa existência sem ver o seu avivamento sobre a sua igreja. Que Deus não permita que a minha religião seja apenas teologia, mas eu quero ter experiências profundas com Deus. Eu não quero apenas olhar para os homens e para as mulheres de Deus e pensar, uau, que incrível que eles estão vivendo isso. Eu quero viver, eu quero experimentar. Será que você também quer esse a mais? Experimentar o que Deus tem para nós, a sua vontade perfeita sobre as nossas vidas? Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Eu queria te convidar a tomar uma atitude ativa nesse momento. Você ouviu aqui durante alguns minutos sobre uma eternidade, sobre um conhecer que tem relação com relacionamento, com experiências íntimas. Mas agora esse conhecimento, essas palavras precisam encontrar um solo no seu coração. Precisa deixar de ser um conhecimento da teoria e passar para a prática. Nós precisamos ser praticantes dessa palavra, dessa mensagem. Então comece a orar nesse momento e declarar ao Senhor o seu desejo de ter experiências com Jesus. Comece a pedir ao Espírito Santo para que Ele te dê um coração voltado para a eternidade. Que te dê um coração peregrino, que nós possamos passar por esse mundo, pregando o Evangelho, vivendo o que o Senhor tem para nós, mas não apegados com esse mundo, não apegados com a estrutura, não apegados com esse tempo, entendendo que nós somos destinados para uma pátria eterna, uma pátria que ainda será manifestada. Esse é o plano de Deus desde o início dos tempos. No Éden, o Senhor criou um jardim para que Ele pudesse ter comunhão com o seu povo, e na viração do dia Ele se encontrava com Adão e com Eva para que eles pudessem viver relacionamento. Depois do Éden nós temos o tabernáculo. Deus revela no Monte Sião para Moisés um modelo, uma tenda onde Deus se encontraria com o seu povo e habitaria no meio do seu povo, para que eles pudessem ter relacionamento. Depois o tabernáculo é perdido, a arca é perdida, e Davi emprega a sua vida, os seus esforços em recuperar a arca de Deus, porque ele gostaria que Israel pudesse ter relacionamento com Deus. E depois no templo de Salomão, e nós temos Elias pedindo pela presença de Deus, que não estava numa nuvem de fogo, que não estava na tempestade, mas que vem até ele por uma brisa suave, para que ele pudesse ter relacionamento com Deus. E nós chegamos ao ápice dessa revelação. O Filho de Deus, o Messias, o Cristo prometido, Ele andou por esse mesmo chão que nós estamos andando. Ele pisou nessa terra para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. E no Apocalipse, a visão de João é de uma cidade eterna descendo dos céus. E a palavra nos diz: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens para sempre, para que os homens possam ter relacionamento com Deus. A mensagem não mudou, a mensagem é essa: a eternidade é conhecer a Cristo. E eu queria te convidar nesse momento a começar a clamar ao Senhor. Abra sua boca, de forma ativa, comece a pedir: Jesus, a minha alma anseia por te conhecer. A promessa das Escrituras de uma eternidade, de um tempo contigo, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, eu quero te convidar para a minha casa, para o meu coração, para os meus pensamentos mais íntimos, para os meus planos. Eu cansei de viver para mim mesmo, Senhor. Eu cansei de viver um cristianismo medíocre. Eu cansei de te conhecer apenas de ouvir falar: Senhor, nós clamamos enquanto igreja reunida, se revela para nós de uma forma profunda, Deus. Revela a sua face para nós. Nós queremos te conhecer, te contemplar com os nossos próprios olhos. Ó Senhor Jesus, planta no nosso coração uma fome e uma sede por Ti. Planta no nosso coração, Senhor, começa um fogo dentro de nós, que queime por te conhecer mais, que deseje mais da Sua presença, que deseje mais da Sua vontade, que deseje te obedecer, Senhor. Nos conduz a essa vida de eternidade, relacionamento, é o que nós pedimos, Jesus.
você que nunca tomou essa decisão na sua vida, que ainda não está experimentando dessa eternidade, que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se você deseja ter uma eternidade com Deus, se você deseja abandonar a sua vida de pecados, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos nesse momento para nós estarmos orando. O convite do Senhor Jesus é para você hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Tome essa atitude hoje. Declara ao Senhor: eu quero viver contigo, Jesus. Eu quero a eternidade com o Senhor. Amém. O Senhor Jesus, Ele não poupou esforços, Ele abriu mão da sua glória, Ele veio para esse mundo, Ele sofreu os sofrimentos da carne, Ele sofreu a crucificação para que você pudesse ser libertado dos seus pecados, e Jesus quer te dar essa libertação hoje. Se mais alguém quer receber o Senhor Jesus no seu coração, levante a mão nesse momento, nós estaremos orando. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse dia eu te entrego a minha vida, quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei. E eu declaro que o Senhor é o Deus, o Salvador e o Senhor sobre a minha vida. Eu declaro que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que veio para esse mundo, morreu pelos meus pecados e me concedeu a vida eterna. E assim eu oro, entregando a minha vida e meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração nessa noite, glória a Deus pela sua vida. A palavra nos declara que quando um ímpio, quando uma pessoa pecadora reconhece seus pecados e aceita o Senhor Jesus, há festa nos céus. Então nesse momento há festas no céu, há festa no céu, porque você encontrou a eternidade. E a partir do dia de hoje, a partir dessa noite, você já está vivendo a sua eternidade com Cristo. Basta conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Vamos adorar o nosso Senhor.